Evangelho segundo João, capítulo 19, de 1 a 11. Irmãos, o julgamento injusto do Senhor Jesus Cristo continua diante de Pilatos, e então o texto diz assim: Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse: Eis que vô-lo apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhes Pilatos: Eis o homem. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: Crucifica-o! Crucifica-o! Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho eu nele crime algum. Responderam-lhe os judeus: Temos uma lei, e de conformidade com a lei ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou, e, tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: Nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Vamos orar mais uma vez. Deus santo e bendito, Pai, lemos tua palavra, fala-nos por meio dela, com o auxílio do teu Santo Espírito, nos mostre a glória de Cristo e faz-nos crer nele inteiramente. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, mesmo sabendo que Jesus era inocente das acusações feitas a ele, como nós vimos várias vezes aqui nessa leitura, nós já vimos isso antes, Pilatos reconhecendo não haver em Jesus crime algum. Mas nessa leitura, novamente, no capítulo 19, nós vemos ele: não acho nele crime algum, mesmo sabendo destas coisas, e mesmo tendo, como vimos anteriormente, Pilatos sido avisado por sua esposa para não se envolver com Jesus, a quem ela chama de justo. Não te envolvas com este justo, porque muito sofri por conta dele em um sonho. Mesmo assim, para agradar os judeus, por medo da pressão dos homens, da ira dos homens, do que os homens poderiam fazer a ele, Pilatos não temeu a Deus, mas temeu aos homens, e então, pressionado pelos judeus, entregou o Senhor Jesus para ser açoitado. Irmãos, diz o texto, versículo 1: Então por isso, ou seja, pela pressão dos judeus, pelo medo dos homens, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Meus irmãos, essa era mais uma das injustiças, Jorge, querido meu irmão, e Aline, uma das injustiças mais realizadas contra o Senhor. Porém, o contexto nos mostra que essa atitude de Pilatos dar ao Senhor Jesus Cristo a ser açoitado mais uma vez, Filipe, Gustavo, José, era de fato uma das estratégias de Pilatos para ver se livrava o Senhor Jesus da morte. Ele então entrega o Senhor Jesus Cristo pensando que assim poderia escapar Pilatos de ser obrigado a condenar um homem inocente à morte. Isso fica claro no Evangelho de Lucas, que completa a narrativa de João, quando diz assim no Evangelho de Lucas: Então, pela terceira vez lhes perguntou Pilatos: Que mal fez este Jesus? De fato, nada achei contra ele para condená-lo. Portanto, eis que
que depois de o castigar, soltá-lo-ei. Então, a estratégia, Heloísa querida, de Pilatos era castigar o Jesus com os açoites, para então depois soltá-lo. E o que ele pretendia com isso, irmãos? Era possível que Pilatos imaginasse que ao fazê-lo, ao mandar ou enviar Jesus ao açoite, os homens judeus ficariam quebrantados, veriam os ferimentos dele, o sofrimento dele e desistiriam. Chega, já está bom. Ou talvez o povo ficasse comovido e esquecesse daquilo. Então esta atitude de Pilatos, embora injusta, nós já vimos isso domingo passado, Diácono Luiz, Pilatos deveria ter libertado o seu Jesus Cristo, porque não havia nele crime algum, e deveria ter mandado os judeus para casa, encerrado o caso. Então ainda assim, ainda que fosse uma estratégia para livrar o seu Jesus Cristo, ainda era uma estratégia injusta, que nada disso deveria acontecer, segundo a justiça. Pilatos então o entrega para ser açoitado. O açoitamento que os romanos praticavam eram de 3 tipos, ou seja, poderiam ser de 3 tipos. O primeiro era chamado fustigatio. Este fustigatio era o açoitamento brando, leve, para crimes menores. Depois poderia haver o flagelatio. Esse flagelatio era uma punição mais brutal, por crimes que eram mais sérios. Então existia uma punição branda, o fustigatio. Existia uma punição mais forte, mediana, flagelatio, e existia a pior e a mais severa tortura, chamada verbaratio. Esta verbaratio, nesta única forma mais brutal de punição, o prisioneiro era despido, amarrado em um tronco, e então era golpeado por diversos torturadores, que eram soldados romanos, até que esses soldados romanos ficassem cansados, ou até que o comandante mandasse parar. O instrumento para tal flagelo, tal tortura, era um chicote, mas não era um chicote qualquer. Era um chicote que nas pontas de suas tiras, eram colocadas nas pontas das tiras do chicote, ossos ou chumbo ou algum tipo de metal, para cortar a pele daquele que era fustigado com este instrumento. Talvez o Senhor Jesus Cristo tenha, num primeiro momento, como nós encontramos aqui, sido castigado pelo flagelo mais leve, o fustigatio, o primeiro. Porque segundo a leitura de todos os evangelhos, nós podemos compreender que Jesus Cristo foi açoitado 2 vezes. Antes de ser condenado e depois de sê-lo. Em João, quando Pilatos manda açoitá-lo, a finalidade, como nós vimos em Lucas, era libertá-lo depois. Então este é o primeiro flagelo, o primeiro sofrimento por açoites. Talvez o mais leve, o mais brando. Após a condenação, então, como nós lemos também lá em Marcos 15, porque lá em Marcos 15, que é o texto paralelo, diz que Pilatos entregou Jesus à vontade dos judeus, condenando-o à morte, e ele foi açoitado. Então, provavelmente, o Senhor Jesus Cristo foi açoitado 2 vezes. A primeira vez, de uma forma mais branda, e a segunda vez, pelo verberatio, que incluía crucificação. A ideia era exaurir o condenado para que na cruz ele durasse pouco. Alguns prisioneiros que passavam por este castigo mais severo, este açoite mais severo, não chegavam à cruz, morriam ali mesmo. Bom, vamos continuar o texto. Versículo 2 e 3. Os soldados, então, Jesus foi entregue a eles para ser açoitado, como disse o versículo 1. Os soldados, então, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-la na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegaram-se a ele e diziam: salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. A ideia aqui, meus irmãos, é que os soldados zombavam de Jesus por ele ser o rei dos judeus. Você não é o rei dos judeus?
Então você precisa de uma coroa. Todo rei tem uma coroa. Fizeram para ele uma coroa de espinhos. Talvez alguns teólogos sugerem aí, é mesmo na sugestão, é apenas uma ideia que se tem, de que provavelmente os espinhos usados era da tamareira. A tamareira possuía espinhos, uma espécie de árvore seca, possuía espinhos de cerca de 30 centímetros. É possível que dessa tamareira eles pegaram os galhos e fizeram e teceram esta coroa de espinho, que puseram na cabeça do Senhor Jesus Cristo. Mas faltava a ele uma capa, todo rei tem uma capa. E então os soldados, um deles tirou a capa, os soldados possuíam capas, né? Os romanos. Tirou-lhes uma capa vermelha e colocou sobre ele. Agora sim, salve, rei dos judeus. E a ideia do texto, no grego, é que eles se ajoelhavam e diziam, salve, rei dos judeus, e fizeram uma fila. A ideia de chegavam-se a ele é um por um, a ideia do grego. Um por um chegavam-se a ele. Então a ideia de que fizeram uma fila e ajoelhados diziam, salve, rei dos judeus. E cada um que se levantava lhe dava uma bofetada no rosto. Salve, rei dos judeus. Rei dos judeus. E então assim se cumpriu as palavras do Messias que lemos no início do culto em Isaías. Ofereci as costas aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Isaías 50, versículo 6. Os soldados zombavam do Senhor, salve, rei dos judeus. Mas, ironicamente, eles falavam sem saber a verdade. Eis aí o rei que foi rejeitado pelo seu povo. Eis o rei, salve, rei dos judeus. Eles falaram mais do que sabiam. Versículo 4. Outra vez saiu Pilatos, a ideia é que ele saiu do palácio dele, do pretório, do palácio do governador. E lhes disse, quem? Aos judeus. Eis que eu vou-lo apresento. Então Jesus, depois de ser açoitado, voltou a Pilatos, e Pilatos agora vai apresentá-lo aos judeus. Eis que eu vou-lo apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Novamente, Pilatos ratifica que Jesus é inocente. E aí Pilatos já se faz culpado. Se é inocente, por que mandou açoitá-lo? Então Pilatos tem culpa. Como nós veremos no final, o Senhor Jesus diz, não a maior culpa, mas tem. E aí veja o versículo 5. Vamos ler juntos? Versículo 5? Leiamos juntos, irmãos, por favor. Saiu, pois, Jesus... Eis o homem. Pilatos apresenta o seu Jesus ferido, provavelmente inchado, com a coroa de espinhos sobre a cabeça. Pilatos pretendia, como nós falamos, com esta imagem de Jesus enfraquecido e sofrido, demonstrar àqueles homens que o acusado não representava perigo nenhum. Eis o homem. O homem que vocês dizem destruirá o Império Romano. Eis o homem ferido e um pouco patético, é verdade? Eis o homem. Este homem não oferece perigo nenhum. Pilatos queria convencer os acusadores de Jesus que o Senhor Jesus não representava perigo algum. Mas nós aprendemos algo precioso nas palavras de Pilatos. Eis o homem. Assim como os soldados disseram mais do que pretendiam, eis o rei, assim também Pilatos disse mais do que pretendia, eis o homem. De fato, meus irmãos, o verbo de Deus fez-se carne, fez-se homem. Eis o homem. Jesus estava mesmo em sua própria fraqueza, dor e brutalização, manifestando a sua glória por meio da sua obra de salvação, como Deus encarnado. Ele veio sofrer no lugar dos homens a quem escolheu, dos pecadores. Ele veio como homem.
Nós podemos e devemos crer que o Senhor Jesus Cristo morreu como homem em nosso lugar. Ele não é, como diz a heresia docetista, como dizia a heresia dos primeiros séculos, alguém com a aparência de homem. Eis o homem. O homem. Eis o homem. Homem perfeito para nos substituir. Deus poderoso para nos salvar. Rei grandioso para sofrer por nós. Vemos o Salvador dos homens sendo chicoteado, coroado com espinhos, escarnecido, esbofeteado, rejeitado pelo seu povo, injustamente condenado aos mais dolorosos tipos de morte. No entanto, ele, o homem, é o eterno Filho de Deus, aquele a quem os incontáveis anjos do Pai se deleitavam em honrar. Eu estava ouvindo uma música esses dias, de um cantor, o Estênio Marços. Ele é um poeta cristão muito feliz nas suas composições. Tem uma música que diz que triste espetáculo é esse, falando da morte do Senhor. E lá ele diz que os anjos, numa forma poética, mas porém, base nas Escrituras, que os anjos observavam o Senhor Jesus sofrendo com as espadas luzentes nas mãos, contendo o seu zelo. Contendo o seu zelo. Esperando sequer uma ordem dele para destruir seus inimigos. Mas eles têm que no céu conter o zelo, porque o Senhor Jesus está sofrendo por nós. Admiremos o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Não existe amor com o qual possamos compará-lo, nem padrão sequer que seja capaz de avaliá-lo. É um amor inigualável, irmãos queridos. Ao meditar sobre a história dos sofrimentos de Cristo, jamais esqueçamos, irmãos, que Jesus sofreu por causa de nossos pecados. O justo a favor dos injustos. E que ele foi traspassado, como disse o profeta Isaías, por causa das nossas transgressões e ferido por causa das nossas iniquidades, a fim de que pelos seus sofrimentos fôssemos salvos e libertos das nossas iniquidades. Portanto, a reação correta, a reação que Deus espera de cada um de nós aqui, não é a pena do Senhor Jesus Cristo. Não fique com pena do Senhor Jesus Cristo. Ele voltará glorioso para julgar. Não tenha pena dele. Ele voltará glorioso como um rei triunfante para julgar os povos e as nações. E aqueles que o traspassaram verão a sua glória e lamentarão a vinda do Filho do Homem. Não tenha pena dele. Tenha pena de você, se você vive em seus pecados. Tenha pena de você. Chore por você, não por ele. Odeie o seu pecado. Essa é a reação que o Senhor Jesus Cristo espera de todos nós aqui, diante do seu sofrimento. Odeie o seu pecado. Lute contra o seu pecado. Abandone o seu pecado. Foi o seu pecado pelo qual o Senhor Jesus Cristo morreu, pelo qual ele sofreu e foi humilhado. Foi por causa do seu pecado, do meu pecado. Abandonemos o pecado se entendemos o seu amor. Se entendemos o seu amor e fomos salvos por ele, abandone o seu pecado. O seu pecado e o meu pecado que levaram o Senhor Jesus Cristo a tamanha humilhação. Esta é a reação correta. Se você e eu queremos responder corretamente diante do sofrimento de Cristo, lute e abandone os seus pecados. É isso que o Cristo espera, pois foi para isso. Ele sofreu o que sofreu. E vou lhes dizer mais. Todo salvo pela graça e pelo amor de Cristo, como vimos aqui, o amor inigualável, abandonará o seu pecado. Vencerá o seu pecado. Triunfará sobre o seu pecado. Porque o amor de Cristo, ele não só constrange-nos, ele nos transforma,
Ele nos santifica, Ele nos aperfeiçoa, é um amor poderoso. Se você, meu irmão e eu fomos alvos deste amor, nós não seremos os homens que nós éramos anteriormente, antes de sermos alcançados por tão grande amor. Nós não seremos. Cristo não permitirá. Se você é amado por Cristo, se você verdadeiramente o ama, você buscará ser santo como Ele é, em gratidão pelo que Ele fez, porque você entendeu com o seu coração, não só com a sua mente também, mas com o seu coração, quão grande é o amor de Cristo por você. Mas eu continuo aqui ainda sobre este ponto, a entrega do nosso Senhor Jesus Cristo, o sofrimento dele, nos trazendo outra lição. Nós devemos sofrer como o Senhor Jesus sofreu. E aqui não quer dizer que nós devemos passar pelo que o Senhor Jesus passou, porque, de certa forma, o sofrimento dele é singular. Só ele poderia sofrer como sofreu por amor dos pecadores. A ideia, meus irmãos, é que assim como Jesus esteve disposto e resignado a sofrer por amor ao Pai, nós devemos estar dispostos e resignados a sofrer por amor a Ele. Com diligência devemos seguir o exemplo da paciência dado por nosso Senhor Jesus, em todas as provas e aflições de nossas vidas, especialmente aquelas que nos alcançam por amar a Ele, especialmente os sofrimentos e provações que nos vêm por amar a Cristo, por sermos fiel a Ele. Quando Jesus foi ultrajado, Ele não revidou com ultraje. Ao ser maltratado, não fez ameaças, mas entregou-se àquele que julga retamente. Revistamo-nos, meus irmãos, dessas mesmas atitudes contempladas no Senhor. Olhemos atentamente para aquele que, sem murmurar, suportou tamanha oposição da parte dos pecadores, que nós também suportemos. No texto que nós lemos de Isaías 50, repetimos aqui já a parte dele, no versículo 7 do capítulo 50 de Isaías, o Messias diz assim, no sofrimento dele, na sua entrega a sofrer pelo seu povo, ele diz assim: eu não me retraí porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado se sofrer por ele, pelo Senhor Deus. Por isso fiz o meu rosto como um seixo, o seixo é uma rocha, fiz o meu rosto, o rosto como uma rocha, a ideia é de resignação. Eu estou pronto para sofrer, para fazer a vontade do Pai. Estou resignado. Eu não vou voltar atrás. Podem me humilhar, podem caçoar de mim, podem me bater, mas eu não voltarei atrás. Eu fiz o meu rosto como uma rocha. Estou pronto para sofrer. E aí diz o Messias: e sei que não serei por fim envergonhado. Essa mesma disposição eu e você devemos ter. Quando lá na sua faculdade você é zombado por ser cristão, você deve lembrar-se do Senhor Jesus Cristo. Eu não me importo de ser envergonhado. Eu não me importo, porque eu estou passando pelo que o Senhor passou. Senhor, dai-me o seu espírito resignado de sofrer por ti. Que eu não me envergonhe, porque os homens, o que poderá me fazer o mortal? O que poderá me fazer o mortal? Se eu tenho de ti o agrado. Que eu não me envergonhe, Senhor Jesus, de ser um servo fiel, por amor de Ti. Esforcemo-nos, meus irmãos, para glorificar a Cristo por meio do sofrimento, por causa do Seu nome, bem como pela prática do bem, segundo a Sua vontade. O escritor aos Hebreus, animando os seus leitores, incentivando-os e os fortalecendo a sofrer por Cristo, escreve: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, ou seja, olhando para o galardão, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha. Pouco importa para ele, porque ele estava de olho no galardão, na alegria que ele receberia. Então ele não se importou com a vergonha.
e agora está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente. Pensem, meditem nisso quando vocês estiverem sendo zombados pelos seus amigos do trabalho, quando seus parentes começarem a olhar para você com desconfiança e com a rejeição, porque você está sendo fiel a Cristo. Considerai atentamente para aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e desmaiem em vossas almas. Olhem para Cristo. Olhem para Ele. Quando vocês forem rejeitados pelos homens, desprezados pelos seus parentes, zombados pelos seus colegas de trabalho, escola, faculdade, vizinhança, que seja, por amor a Cristo, por ser fiel. Quando você for chamado de radical, porque você está erradicado na palavra, porque você quer fazer a vontade de Deus, quando você for zombado, então, atentamente, medite em Cristo, olhe para Ele, veja o que Ele passou, como Ele foi tratado pelos homens, o Santo de Deus. Confie nele, peça do seu Espírito, olhe para a recompensa, olhe para o Cristo te recebendo na glória, dizendo: ei, servo fiel, que fez a minha vontade, entra no gozo, na alegria, na glória de meu Pai, servo fiel. Todos nós, irmãos, tenhamos a disposição de sofrer por amor a Cristo e não nos envergonharmos, olhando para Cristo. Olhe para a glória dele, não olhe para essa glória do mundo passageira, corruptível, não olhe para isso passará, a glória deste mundo passará. Olhe para Cristo, a sua glória, o seu reino, o seu poder, a sua recompensa inacessível, que não murcha, que não se acaba, que não tem fim. Olhe para Cristo e obedeçam e vivam para Ele. Não se importe com os olhos dos homens, como eles olham para você. Não se importe com isso. Não se importe com isso. Agrade o Senhor. Viva para Ele. Ele te recompensará como você jamais pode sonhar ou imaginar. Nós vamos terminar aqui. Domingo que vem nós continuamos, se Deus quiser, no texto.